Olá, este é o canal Merece Resposta, dedicado a questões de hermenêutica bíblica e apologética cristã. Meu nome é Pércio e nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Esta é a nossa segunda aula. Como nós dissemos na aula anterior, o livro de Apocalipse ele segue ao estilo dos livros apocalípticos do Velho Testamento e período interbíblico. É isso mesmo, são livros apocalípticos. Apocalipse é um estilo de livro, é um estilo literário ou um gênero literário. No Velho Testamento, quem segue esse gênero são os livros de Ezequiel e Daniel, e há muito conteúdo apocalíptico nos outros profetas. E no período interbíblico, nós conhecemos livros como Enoque, os oráculos sibirinos, os testemunhos dos 12 patriarcas e por aí afora. Esses livros do período interbíblico eles são chamados de apócrifos, porque eles não foram reconhecidos primeiramente pelos judeus, que eram os guardiões, do Velho Testamento, não foram reconhecidos por Jesus nem pelos apóstolos, a igreja primitiva não reconheceu esses livros, e o mundo cristão, depois disso até hoje, os reformados, não reconhecem esses livros como sendo livros inspirados. Apócrifo vem do grego e significa escritos posteriores, ou que vieram depois de ter sido fechado. Cânon. Cânon é uma regra, é uma régua de medida, ou seja, aquilo que utilizamos como regra de fé e prática para nós. Estes livros eles têm três características fundamentais. Há muitas características nesses livros, mas as fundamentais o presente ele é totalmente mau. E somente pela intervenção divina o mundo pode melhorar. Isso acontece quando? Num futuro distante, quando Deus vem e estabelece o reino dele por sobre a terra. Mas este reino ele é vislumbrado em um futuro muito distante. No caso do livro de Apocalipse de João, João inicia o livro dizendo: olha, estas são coisas que em breve devem acontecer. Esses livros também eles falam da vinda de um Messias vitorioso precedida por Elias. João tinha essa noção. Quando ele escreve que Jesus afirmou que Elias já havia vindo. Elias e João eles são figuras parecidas. João usava pele de vestes, João usava vestes, pelos de animais, amarrados por um cinto. Elias também andava vestido assim. João comia gafanhotos e mel silvestre e Elias se alimentava assim. Mas principalmente por causa da mensagem de confronto que Elias sempre teve em relação aos reis de sua época. E João Batista fez o mesmo com Herodes, motivo pelo qual ele foi preso e depois decapitado. A terceira característica, e é um dos motivos pelos quais o livro de Atos é escrito, para comprovar o derramamento do Espírito Santo, porque todos esses livros apocalípticos, eles esperavam esse derramamento. Os sinais da descida do Espírito Santo, curas, expulsão de demônios, visões, línguas, dons e a pregação do Evangelho. Destas três, o conceito mais importante é o conceito de reino. Você não entenderá o livro de Apocalipse se não estiver sempre em mente essa noção de reino. Vamos lá para Lucas capítulo 17, do verso 20 ao verso 21. Diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus ele está dentro de vós. Então há duas coisas a serem ditas acerca do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus já foi inaugurado. O ministério de Jesus é a inauguração do reino de Deus sobre a terra, não é algo que está em um futuro distante. Quando é que Jesus afirma isso? Lá em Mateus capítulo 12, verso 28. Quando Jesus expulsa os demônios e os fariseus por ciúme o acusam de ter expulsado os demônios pelo poder de Beelzebu, Jesus diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus já está inaugurado. Nós não temos que esperar um reino vindouro, um reino em um tempo distante.
Em Efésios capítulo 2, verso 6, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. E ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Sentar nas regiões celestes, ou sentar ao lado dele, ao lado direito dele, é o mesmo que governar. Nós estamos no comando do mundo, nós estamos reinando com Cristo nas regiões espirituais ou nas regiões celestiais. Acontece é que esse reinado é um reinado diferente, é um reinado dentro de nós, é um reinado que ultrapassa fronteiras, é um reinado que ninguém resiste, é um reinado que alcança todas as nações do mundo, independente de língua, independente de costumes, independente de cultura. Portanto, o reino ele tem duas características. A primeira característica é de o agora. O reino ele já foi inaugurado por Cristo, ele não é vindouro, ele já está aqui, ele já existe aqui. O segundo é o ainda não, o reino que deverá consumar-se com o juízo dos ímpios e a glória da igreja. Ditas estas coisas, nós podemos passar para o propósito e os temas do livro de Apocalipse. Quanto ao propósito, nós temos que imaginar a condição que a igreja vivia naquela época, como vivia o povo judeu nos dias de Ezequiel e Daniel e no período interbíblico. Neste período sobre opressão, neste período onde havia muito choro, o livro foi escrito para quê? Para consolo. Consolar a igreja que milita contra as forças do mal. No capítulo 7, verso 17, diz que Deus vê as lágrimas da sua igreja, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Mas Deus apenas não vai enxugar as lágrimas num futuro distante. Ele agora já ouve a intercessão dos santos. Ele já ouve a oração dos santos, o pedido de socorro de sua igreja. Capítulo 8, de 3 a 4, diz assim: Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito intenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Veja, isto é uma imagem gráfica. Olhe o incensário de ouro, é algo importante, subindo em direção a Deus, como que conduzindo as orações. É a ideia de que é garantido que Deus ouça as nossas orações. Mas nós não somos apenas ouvidos, a nossa vitória é assegurada. Capítulo 15, verso 2, diz assim: E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Pense em um mar. Ele é revolto, ele é irregular, ele é cheio de ondas. Um mar de vidro é um mar totalmente estabilizado, totalmente nivelado. Ele é de vidro e fogo, ideia de provação, ideia de sofrimento. Ou seja, mesmo passando por todas estas provações, mesmo passando por todas as tribulações, a vitória da igreja ela é garantida e eles passarão por isso inabaláveis. Mas não é só a vitória que é assegurada. Diante dos sofrimentos, muitos passariam pelo martírio. Mas não é só uma vitória assegurada. O sangue seria vingado. Todos aqueles que passaram por martírio, todos aqueles que foram assassinados e morreram por causa do Evangelho, eles serão vingados. Capítulo 19, verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O propósito inteirinho, então, é consolo. Todas essas imagens de secar as lágrimas, ouvir as orações, garantir a vitória, vingar o seu sangue, tudo isso aponta para quê? Olha, Deus consola a sua igreja.